Curso Ascensão e Conexão Espiritual. Com o Senhor Sete. Aula. Tema: Espaço e Tempo. Participe deste templo ao seu tempo. E o Sete se apresenta. Agradece a presença de todos e a oportunidade a mim sendo dada. Nós agradecemos. Faço o gosto de fato pela oportunidade de nossa vida, pois aqui estou única e exclusivamente pela vontade de vocês. Pois é, de fato, a vontade de vocês em querer buscar me faz a possibilidade de poder dividir ao tempo e ao espaço. E é disso que vamos falar hoje, da vida. E falo que fomos concebidos, como sempre falo, ao verbo, a vibração divina. Então somos parte desse divino. Temos o divino dentro de nós. E Deus ele é infinito. Então viemos de forma infinita. Infinitamente perfeita, inclusive. Somos a perfeição. Participamos da perfeição da criação, pois a criação ela é absolutamente perfeita. E se olhar ao seu redor, vai ver que tudo é absolutamente perfeito. Então somos gerados do infinito. E se fomos gerados do infinito, a nossa vida tangencia de forma infinita. E falo que a vida ela está a essa forma infinita, pois a meta ela é infinita da sua vida, do aprendizado. Então, o que é o tempo perante o infinito? Ele é simplesmente uma marcação. E ao mesmo tempo não é nada. Pois pelo infinito não tem nenhum atraso e nenhum adianto. Nunca estou atrasado para nada. Absolutamente nada. Como muitos falam, isso agora foi tarde para mim. Como alguma coisa pode ser tarde dentro de uma dimensão infinita? Não existe tarde. Sempre existe a possibilidade. E a possibilidade ela está calcada ao espaço. Por isso que eu falo que é espaço-tempo. E é assim que determinamos as interseções dessa vida infinita. Em espaço, onde nos gera as possibilidades. E é disso que temos de tomar atenção. Quando entramos a um espaço, quando estamos a um espaço, temos de conseguir identificar as nossas possibilidades dentro desse espaço. Para que, com toda a calma, e isso tangencia tempo, podemos aproveitar as oportunidades destas possibilidades, que está calcada dentro daquilo que estamos vivenciando ao espaço. Então eu falo que ao espaço que eu estou permeando, eu falo que tangencia as possibilidades que tem. E dentro das possibilidades que tem, o meu entendimento tangencia minhas oportunidades. Pois as oportunidades elas são absolutamente planejadas. Deus é o melhor planejador da vida. Fomos concebidos por Ele e somos uma ideia brilhante, pois somos luz. Brilhantes, sim, somos brilhantes. Potencialmente brilhantes, pois somos concebidos de forma divina. Por isso que somos uma potencialidade brilhante. E, portanto,
Eu falo que a vida, ela é uma vivência com uma possibilidade harmoniosa e infinita. Então, a fim de fato, eu tangenciar essa forma infinita da possibilidade, das oportunidades, eu tenho de me abrir para a vida. É o que você estava falando, né, filha? Que no momento que eu me fecho, e muitos a esse tempo, por perder o foco da vida, pois atribui à vida as necessidades mundanas, as necessidades materiais, tangenciam a vida por um único prisma de forma enganosa e determina todo o seu espaço-tempo em buscar e galgar a possibilidade material de acúmulo, onde fala que esse é o soberbo da vida, que esse é o vencer a possibilidade de vida. Então, quando eu me perco dentro dessas possibilidades, desfoco as oportunidades, pois eu não entendo elas, me abato e me fecho. Tendencio a uma introspecção, mas não uma introspecção, mas sim um cerceamento da possibilidade de vislumbrar aonde estou, para que estou e como eu vou tangenciar as possibilidades e oportunidades. Mais uma vez entramos em espaço-tempo. Pois quando eu me fecho, eu acabo com espaço, pois estou convergido a um mundo tão pequeno que falei que estou dentro de uma casca do ovo. Então o que eu enxergo? Enxergo só aquela pele do ovo. Me dou satisfeito, porque fala que eu não participo dessa impregnação, dessa loucura que o mundo vivencia hoje. Então estou me colocando na condição completamente material, com a possibilidade total da impregnação. Então eu me deixo impregnar por tudo e por todos, onde a minha forma comparativa faz a possibilidade de eu tangenciar a vida, pois eu estou comparando o que os outros têm com aquilo que eu preciso. Então ele tomou a primeira linha da vida, onde tudo se resumiu naquilo que tem e não naquilo que sou. Então aí eu crio minhas coraças, como você estava falando, né, filho? Eu entro nessa introspecção. E muitas vezes, a fim de eu me enganar, eu debruço a outro esplendor com que eu vivo, mesmo estando completamente abatido por mim mesmo. Então o que importa é aquilo que eu reflito para os outros. Então minha vida está tangenciada naquilo que eu estou expondo e não naquilo que estou sendo. A coisa que tem a menor importância para a sua vida é a exposição para os outros, daquilo que você vive hoje. O que importa os outros verem a sua vida? Não importa, né? Isso não importa. E o que mais se tangencia, a importância, é como os outros vão me ver perante a isso. E não como eu vou me portar na vida perante a isso. Então a vida perde o sentido. E com isso, adoeço a minha alma e empobreço o meu corpo. Então eu falo que
a maioria da humanidade, completamente impregnada por essa doença, que é a soberba exposição. Então eu tenho que estar sempre bonito para os outros. Não é belo para mim? Em evidência, né? Acho. Porque se eu me tornar em evidência, os outros vão me glorificar, e com isso eu me acalento dentro de uma pobreza que não faz nenhum sentido à vida. É pobreza da vida. E falo que somos uma potencialidade da vida. Como podemos nos contentar a essa pequenez? Vai lá, filho. Eu acho que é bastante assim interessante para o intelecto, né? Mas para você realmente sentir isso de dentro para fora, eu pelo menos tive que fazer um trabalho de psicanálise e de voltar a pensar o que é que eu tinha necessidade de provar para os outros e para mim mesma que eu era capaz, que eu era, que eu não era aquela menina japonesa boba lá do interior que as pessoas faziam bullying. E eu só fui descobrir isso, que eu tinha uma necessidade de falar para os outros, de falar assim, olha, eu sou boa nisso, tá? Eu tinha que provar para os outros, para mim mesmo, sei lá. Então, muitas vezes, a gente faz isso, essa necessidade de aprovação, muitas vezes está ligada a alguma coisa que você sofreu e que você foi tão humilhado. Eu acho que muito vem de bullying, né? E aí, se você consegue ir lá para trás e descobrir por que você tem essa necessidade começa a ficar menor. E aí a gente começa a, às vezes volta, né? Esse negócio que você falou que tira a coraça, ela não volta. Eu não sei. Não é tão fácil. Mas eu acho que é um passo, pelo menos, para que você coloque realmente a tua essência. Pega aquela menininha japonesa que sofreu bullying e fala assim, não precisa, então, ó, pode, sabe, você não precisa provar nada para ninguém. E aí você começa a entender muito das suas reações. Eu pergunto para você, quando você era pequeno, alguém falou isso para você? Não? Alguém te deu esse caminho? Falou, não liga para isso. Você não precisa provar nada para ninguém. Aí eu falo... Sabe por quê? Porque eu sempre escondi isso. Eu sempre ficava paralisada. Então, nunca ninguém soube disso. Porque eu nem deixava transparecer isso, né? Pois é, eu falo que... Justamente por isso. Eu falo que... essa linha tempo foi se cultivado como verdade essa necessidade de você ser esplendorosa, triunfante, materialmente. Então, colocaram para você que você não pode se humilhar perante os outros, você não pode se curvar perante os outros, que você tem que se sobressair à vida, e com isso faz com que você crie essas coraças, onde eu não conto isso para ninguém. Isso é mais difícil. Exatamente isso. Então, eu falo que se eu tenho essa consciência, e se essa consciência tivesse sido expandida, conforme o exemplo que Jesus deu, ela fosse de fato expandida, você não ia ter necessidade de um terceiro te levar a essa consequência, pois a tua formação queria te levar. E por isso que eu falo que é importante tomarmos a consciência a fim que possamos replicar aqueles que nos faz fundamento, que são os pequenos, que fazem o fundamento da sua orientação, a fim que eles
tangenciem de forma diferente a possibilidade. Ou seja, observem o espaço e dentro desse espaço se coloquem com firmeza, sem que esteja impregnação nenhuma. E como você falou, é difícil eu estar liberto dessas coraças e não ir buscar essas coraças. Eu falo sim, é difícil quando o meu estado ele saiu do sólido e eu passei ele ao líquido, então eu sou transparente. Mas só que em estado líquido, essa transparência, ela é possível de ser contaminada, pois ainda é líquido. E ela só rompe essa possibilidade dessa coraça quando eu tomo a consciência que mais do que transparente em líquido, eu sou transparente em luz. No momento que eu observei que eu sou ou estou em matéria, seja ela do jeito que vocês estão, ou seja eu do jeito que estou, de forma sutil, mas eu falo que ainda de forma sutil, eu plasmo em matéria. Fala, mas você é só energia. Eu falo, sou energia dentro de um campo. Se estou energia dentro de um campo, e o campo é matéria. Mesmo que ele seja plasmático. Por isso que falo, não me difiro de vocês. Estamos ao mesmo plano. Portanto, somos seres iguais. Absolutamente iguais. Vivenciando as mesmas oportunidades. E criando pelo intelecto as dificuldades ou pelo enraizamento de ensinamento, falando em dificuldades. Quando eu falo que a vida não é dificuldade, a vida é trabalhosa. A dificuldade está ao intelecto, que te ensinaram a todos, que você tem que pensar antes de agir. E você tem que pensar para agir. Eu falo sim, você tem que pensar em como realizar e não como agir. Então meu agir não é fluxo. É um sentimento. E o sentimento, ele é sempre unidimensional. O sentimento não deriva. O sentimento ele aponta. Ele só deriva se eu coloco o meu intelecto a fim de poder esquartejar ele. Análise. O intelecto ele analisa. E o que é uma análise? Pensa quando você manda uma partícula sua a fim de poder fazer uma análise clínica, quebra toda ela. Isso é análise. Então o intelecto ele é analítico. Ele analisa isso. Fraciona. E com isso, perca o foco daquilo que é instintivo. Daquilo que é sentimento. E torna de fato difícil e complicado. Que é perante a múltiplas possibilidades, por mais habilidade que eu tenha de realização, são tantas e são tantas informações, que eu me sinto absolutamente despreparado. Então eu minimizo, me subvalorizo. E com isso, mais uma vez, me fecho. Então eu falo, filho, aqui, o caminho dessa cristalização, ele é
trabalhoso, absolutamente trabalhoso, que você tem que parar e reparar a todo instante, a fim que de fato você potencialize a luz que é. E quando isso acontece, ei, nunca mais vire escravo, porque nada impregna. Não importa o que o outro falou, não importa o que o outro acha, não importa aquilo que eu quero e aquilo que faço. O resto não faz mais nenhum. Compreendeu? Vai lá, você que quer perguntar. Depois vai. Já passou um pouquinho, né, que o senhor falou, mas assim, nós somos essência em evolução. Perfeito? Certo? E os nossos amigos de luz que estão em outro plano, o Senhor, já são essências num estágio de evolução muito avançado. Quem falou? Não? Ei, estamos no mesmo plano. Estamos só em estágio diferente. Estágio. Não importa que eu perdi a carne. O estágio que eu estou... Não importa que a minha matéria esteja sutil. Importa a possibilidade que eu consegui vislumbrar e aproveitei a oportunidade que me foi oferecida. Então a evolução, ela não tangencia tempo e sim compreensão. Mas no caso, o Senhor, assim como outros tantos espíritos, essências, espíritos de luz que nós temos, vocês têm muito para ensinar pra gente. Pelo menos eu penso assim. E eu falo assim, filho, não sei se é verdade ou não. Tem muitos encarnados que têm absolutamente mais a ensinar do que outros desencarnados. São absolutamente mais evoluídos pela sua compreensão, pela possibilidade que tiveram de vislumbrar e enaltecer a sua alma, do que outros desencarnados. E eu falo que tem muitos aqui que estão absolutamente, comparativamente, à minha frente. Comparativamente, porque quando assim eu estava em carne, eu vivia a perversidade. Então eu falo, quanto tempo vocês estão à minha frente? Então eu falo que a minha possibilidade, ela foi absolutamente mais restritiva do que a de vocês hoje. Então eu falo que não tem tempo, não existe espaço. Pois como comecei a palavra, a vida infinita. Existe sim a busca do amadurecimento, a compreensão do que é a vida. No momento que eu compreendi isso, eu entrei a essa escalada evolutiva, acresciva. E é isso que te torna infinita. Pois se você não entrar nessa escalada evolutiva, acresciva, você passa a ser ideia falida, descartada, finita. Compreendeu, filho? Obrigada. Então, não leve que um desencarnado ele é uma potência superior. Pois não é. Aquele que assim se coloca, permeia a ignorância. E como eu falo, eu não sou mais que você, você não é mais que eu, ela não é mais que ela. Somos iguais. Estamos dentro da mesma oportunidade. O nosso espaço
Estamos enraizados a esse plano, a esse planeta. Portanto, nada, absolutamente nada, nos difere, a não ser a vontade de querer aprender e a transferência do teu conhecimento à sabedoria. É isso que nos difere. Então, você pode transferir esse teu conhecimento pela busca dele, a sabedoria pela oportunidade, a qualquer tempo, independente da forma que você se encontra, encarnada, desencarnada, ao décimo estágio ou centésimo estágio. O que importa é o quanto você conseguiu entender, compreender, observar, absorver a possibilidade, que é o espaço, e a oportunidade, que é o tempo. Compreendeu, filho? Então nunca subjugue a sua própria capacidade e o seu próprio ser, pois ele tem a mesma potencialidade que o meu. Vai lá, filho. Então, pai, fazendo um gancho que a Márcia falou, esse negócio de quando a gente é criança, que a gente sofre essas coisas, na verdade é uma ignorância dos nossos pais, dos nossos avós, de não saber como conduzir, porque criança, eu vou falar pra mim, quando a gente é criança, a gente é meio, não é tonta, eu não sei. Pura. É pura. E se alguém faz maldade, eu até contei pro meu marido essa semana de um que eu sofri bullying de uma menininha na escola que gostava mais da Lígia do que de mim. Ela dava bala pra Lígia, não dava pra mim. Eu chegava em casa, mas eu sofria tanto. Aí eu comecei a fazer de tudo pra agradar essa menina e não consegui. E aí a minha mãe, na sabedoria dela, falou: filha, eu gosto de você, a sua irmã gosta de você, a sua professora gosta de você. Minha mãe foi fazendo assim. Adiantou um pouco, não muito, porque criança criança quer o reconhecimento da outra criança. É isso, pai. Eu falo aqui assim, né, filha, que o gostar um ao outro, ou deixar de gostar um ao outro, faz parte de compreensão. Mesmo porque eu falo que pouco importa se você gosta do outro ou se o outro gosta de você, se eu entendo que ele é genuinamente uma vibração igual à minha, onde eu amo o meu Criador e amo tudo que Ele criou. Você tem um amor soberbo pelos animais. Amo demais. E por que esse mesmo amor, ele não se reflete aos humanos? Os humanos? Não, eu amo os humanos, mas aqui a gente... Não, por que decepciona? Se o problema do outro é do outro. É verdade. Se eu não espero reciprocidade. Pai, eu preciso assistir umas 200 aulas do senhor ainda, porque eu gosto do ser humano. Lógico que eu amo os animais. Mas o que eu vou falar pra mim, eu me decepciono com o ser humano, na verdade, é o que o senhor falou. Cada um tem a sua vida, cada um tem o seu jeito de pensar. Você não tem que se importar com o que os outros falam. Mas a gente vê umas barbaridades, às vezes, no noticiário, que é horrível. Você vê umas coisas que dá aquela revolta aqui dentro. Aí eu falo pra você, filha, tira o mais da vida. O mais é comparativo. Eu só não faço isso por causa daquilo, mas isso é um problema. Tira essa comparação. Tira problemas. Ama ao seu irmão como você ama ao animal. Pois eu sei que você chuta a cabeça dele, ele abana o rabo para você. Então, quando você for chutar a cabeça, ame e continue amando o seu irmão. Mesmo quem é mau, pai? Filha, ele é mau porque ele é ignorante. A essência dele é pura e perfeita.
Vai, filho. Assim, essa conexão, né, que a gente está fazendo. Então, será que, por exemplo, eu tenho uma sobrinha que seja que está em necessidade que eu sei, vamos supor. Tem como eu fazer essa conexão sem a criança saber? Eu consigo fazer essa... Ia falar assim, né, filha, que não existe um saber. Mesmo coloquei, eu falo que você não precisa falar, você não precisa absolutamente nada. Mas a tua vibração faz sensibilidade. Então eu falo que muitos falam, é tão bom estar aqui. Mesmo que eu não estou ouvindo nada e não estou ouvindo ninguém. Porque essa vibração não precisa de palavras. Ela emana. Você conhece como? Elas são sentidas, né? Isso. Elas são sentidos. E eu falo que um ser há uma vibração em conexão vertical. E pode iluminar, é o candelabro que fica ao alto. Por isso que falo que uma luz brilhante não pode ser velada. Ela anda ao candelabro, não pela exposição soberba, mas sim pela possibilidade de encaminhar e iluminar o caminho dos outros. Então eu falo que quando eu atinjo essa maturidade espiritual, emocional, seja do jeito que vocês quiserem se referir, eu sou a luz do mundo. Somos a luz do mundo. E uma luz não pode ser velada. Ela não pode estar encoraçada, presa aos grilhões da matéria. São os grilhões que falo que, a princípio, a vocês, me refiro sempre aos grilhões da carne. Mas eu falo que são os grilhões da matéria, onde eu também me coloco nela, pois vivo a um campo diferente, sutil, mas é um campo. Então, sou exatamente isso. O Senhor é a prova, né? O Senhor acabou de nos dizer, né? Quando encarnado, a forma que o Senhor viveu. E hoje o Senhor vive para o Criador, né? Então, todos nós temos a capacidade de sair do lugar que a gente se coloca e se fechar, né? Porque não acredita nessa possibilidade. Ou fizeram a gente acreditar que não tem essa possibilidade. Eu estava ouvindo a Márcia do bullying. Márcia, eu sofri bullying a minha vida inteira e hoje de manhã, na clínica que eu fui buscar uma receita, eu sofri bullying da minha voz, né? E foi a vida toda, falaram da minha voz. Minhas irmãs estão aqui, podem falar, e falavam absurdos que eu não quero falar aqui porque é chato, sempre falando da minha voz. E é a voz que eu tenho, né? Eu lutei muito contra essa voz. Eu ficava muitas vezes quieta. Eu sabia os lugares que eu podia falar, que eu queria falar. Então, como professora, depois no consultório, mas eu evitava meios sociais para falar porque eu sabia dos olhares que estavam sendo direcionados a mim. Então, eu também aprendi a idade lá atrás, e agora que está mudada o templo, me ensinou a entender o quanto eu me amo e amo a minha voz. E me reconheço assim. Então é a superação. Então hoje, quando eu sofri o bullying... Então você ainda acha que é bullying? Então, mas eu vi diferente. Sim, mas eu vi diferente. Eu chorei muito já. Eu já fiquei muito quieta. Eu corria para minha mãe, para minhas irmãs, para o meu pai. Mas a pessoa veio até mim e fez um comentário. E eu ri. E tinha uma senhorinha do meu lado, ela pegou na minha mão, nossa, como que você riu, né? Quanta bobagem acabou de ser falada pra você. Eu falei, não dei nada. Entendeu? Então... Só pra quebrar o gelo. Você perdeu a conversada colorama, meu filho. Colorama!
Minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos. Primeiro lá, depois aí. Você falou que a gente hoje em dia pensa muito para falar as coisas, né? Não vai no instinto, né? Mas eu acho que às vezes a gente confunde um pouco o instinto com travas mentais, paradigmas que já estão impregnados. A gente já tem uma resposta pronta para as coisas, né? E às vezes a gente pode confundir que com uma coisa instintiva, né? Que é decisa, né? Tipo, você usa e aí, às vezes assim agride até. Eu acho que se parar e pensar antes de responder é mais não pensar, mas sentir, né? Porque às vezes você tem uma resposta próxima, né? A sociedade tem várias respostas prontas, assim, né? São travas mentais mesmo, como colocadas, né? É por isso que eu falei a outra aula que temos de quebrar paradigmas. Como você estava falando, né, filha? Eu tenho que renascer. Eu tenho procurado, no meu renascimento, ouvir mais, ao invés de já sair falando das coisas. Então, essa pausa, eu acho que faz até a gente sentir o que você ia fazer antes, né? Ao invés de sair falando, sair ouvindo primeiro. Pra Dá você um tempo. identificar, né? Será que é isso mesmo? Porque como você falou, as coisas estão meio que enraizadas na gente aqui, né? Então agora eu tenho que tentar manter mais a calma, esperar um pouco, entender ali, né? E depois sentir para poder responder. Mas tem coisas que te pegam. Então, eu tô falando assim, por exemplo, isso de cura é um negócio muito forte. Então, você pode pensar quando alguém te fala alguma coisa que não te pega, é muito fácil. Eu acredito Aí que você seja pega. assim mesmo. Agora, quando é alguma coisa, por exemplo, hoje não me pega mais, mas já me pegou muito com essa coisa de, sei lá, uma amiga do vôlei estava chegando no time, olha lá, os japoneses estão chegando. Falei, elas são do aquático. Você vai falar agora para todo mundo, agora, alto, que elas são do aquático. O que tem a ver? Olha que burrice, não, mas tipo, nada, mas porque aquilo me pegou. Eu que eu podia falar assim? Podia dar risada, né? Mas não ia ser sincero. Ia ser alguma coisa. Então a gente precisa, talvez, pegar aquela menininha e falar, não, agora você é adulto, você não precisa mais provar nada, tá? E conversar de novo, até que alguém te fala alguma coisa que você pega e fala assim, olha, elas são do aquático. Chato, né? Falar esse negócio de japonês. Sei lá, falar de uma forma assim. Mas aí me pegou, né? A ideia, na verdade, é você ouvir isso, entender a dificuldade dela, que ela ainda não alcançou esse conhecimento, e mandar compaixão para ela. É isso mesmo. Seria o perfeito. Isso. Então eu falo que a primeira atitude, a fim de eu poder compreender direito a limitação dos outros, é eu me compreender. Foi o que você falou, eu superei quando eu fui fazer a análise, fui fazer não sei o que, fui fazer não sei o que lá, eu comecei a superar. Então eu falo que é o pare e repare. Onde você necessariamente precisa parar. A fim de poder reparar como estou, aquilo que sou e para que estou. Tinha lá, mas tem vários aí. Vai, filha, vai emenda, vai. Desde que eu tenho vindo aqui, eu nunca frequentei nenhum lugar do tipo, nenhuma vez da minha vida. Esse aqui é o primeiro. Então eu tenho ouvido muito o senhor falar nas suas aulas desse para e repara. Né? E dá a impressão, eu não sei, eu tenho a impressão que muitas pessoas assimilam isso, eu não sei se estou errado, como sendo uma coisa mais voltada para o espiritual, para o seu interior, e como se a sua vida fosse separada disso. E aí no dia a dia, aqui eu estou entendendo, está tudo lindo, está maravilhoso, estou praticando. E amanhã no meu dia a dia, eu ponho de lado esses ensinamentos seus e eu vivo a minha vida, porque eu tenho que resolver uma série de situações que eu dependo dela para cumprir as minhas obrigações diárias. Né? E na verdade eu acho que não é assim.
A gente tem que fazer esse para e repara o tempo integral na nossa vida. Isso foi o que eu procurei fazer a minha vida inteira. Às vezes você que falaram que eu era muito brava, né? Eu acho que hoje em dia vocês não falam mais isso. Não, mas isso foi um esforço muito pessoal meu. É assim, sabe? filha, o para e repara, a todo instante, eu falo que a fim de eu poder tangenciar a vida de forma harmoniosa, eu tenho que tangenciar pelo meu ser. E todas as oportunidades que tenho, eu falo que, como você falou, eu ponho tudo de lado e vou à prática. A prática que é aquilo que eu tenho como conhecimento enraizado. É por isso que eu falo que tenho que quebrar paradigmas. Aquilo que está enraizado dentro de mim. Então eu preciso criar novos paradigmas. É por isso que eu falo que tenho de parar, a fim de poder reparar a minha espiritualidade, enaltecer a minha alma, para que com isso as minhas atitudes elas partam desse novo princípio. Com caridade. O princípio que eu estou elaborando, a receita que eu estou elaborando, que ela não é preconcebida pelos outros, mas ela é concebida por mim, pelo aquilo que estou compreendendo o fundamento da vida. Por isso que falo que o primeiro passo eu tenho que ver o que eu sou, para que eu estou, como estou, o que sou. Trazer isso em fundamento de papo, fundamento. Esse dia inteiro, né? A fim que você conceba e não absorva e dê a verdade do preconcebido. Por isso que falo que o tempo é de quebrar paradigmas. Eu tenho que quebrar todos esses paradigmas que me colocaram como verdade e eu absorvi eles como verdade. Não! São paradigmas. Paradigmas são preconceitos que vocês nem sabem de onde que vieram. Te colocaram como reto, como verdade. E assim você assumiu isso como uma verdade pura e absoluta da vida. Então esse é o lado prático. Porque eu tenho isso dentro de mim, enraizado dentro de mim, esses preconceitos, esses conceitos preconcebidos, sei lá por quem, mas eu tangenciei isso como verdade. E isso me traz a resposta imediata, que ela está pronta. Porque esse conceito está tão enraizado dentro de mim, tão verdadeiro dentro de mim, porque eu ouvi daquele que a mim era o espelho, era o reflexo daquilo que eu queria ser, inclusive. E com isso, eu não criei a minha receita. Eu peguei os conceitos que são preconcebidos pelos outros e trouxe eles e tentei incorporar isso, fazendo uma receita para a minha vida. Pife a receita. Concebida pelos outros, nem sei por quem. Mesmo porque quem te ensinou, nem ele sabia por quem foi concebido isso. É o mais impressionante isso. Então eu falo, agora é o tempo. Quebra tudo isso. Esquece daquilo que tenha como prática. Traga uma nova prática para a vida. Cada espaço, possibilidade, observe, absorvo, crio o meu conceito. E assim vou tangenciando a nova prática da vida. Quando essa prática está tão enraizada que não me sinto mais com a possibilidade de ser impregnado. Eu sou impregnador. E essa é a luz no alto do candelabro. Quando de fato eu consolido essa luz que sou, nada mais me impregna, porque os meus conceitos estão fundamentados a mim. É certo que eles não são a verdadeira e absoluta possibilidade da receita do outro. Mas eu posso ser um exemplo.
para que esses busquem dentro desse exemplo algum conceito que lhes sirva. Então eu falo que a vida, ela é feita de atualidades. É certo que vão observar uns aos outros, e isso não é julgamento, hein? Eu estou só absorvendo aquilo que me faz fundamento e colabora com o meu conceito, e não com o meu preconceito. Essa é a verdadeira interdependência, né? Nos tornar só sermos interdependentes. Eu absorvo aquilo que faça fundamento a mim. Sim. E vou absorver só aquilo que faz fundamento a mim. Aquilo que não faz fundamento a mim, eu vou ter compaixão. E solicitar a Deus que Ele instrua aquele, pois eu não tenho essa competência. Então eu falo que agradeço por aqui estou, porque vocês estão me dando essa competência. De poder debruçar aquilo que é a minha verdade. E não necessariamente ela tem que ser a sua. Pois essa é a minha. Ela é digna de ser ouvida, a fim de ser absorvida. Aquilo que vale, aquilo que presta, aquilo que possa fazer algum tipo de fundamento à sua verdade. Mas pelo quê? A verdade, ela é a receita de cada um. Não existe absoluta expressão da verdade. Balela, inventação. Vai lá, filho. Pai, tomando essas palavras e outras todas, os paradigmas, vamos deixar que eles são os grilhões. A gente cresceu nisso, aprendeu com isso, e nós vivemos numa grande caixa escura, num negro absoluto. Isso mesmo. Qualquer centelha que tiver dentro dessa caixa negra, desses grilhões, ela vai brilhar, porque nada segura a luz. Isso até é uma questão de física. Tá? Agora, como saber que essa centelha que está vindo, e quando direcionar essa centelha no meu caminho do dia a dia? Quando ele vai ficando mais velho, óbvio, é mais fácil. 60 anos, 70 anos, você tem uma vivência. Quando você é mais novo, você não consegue identificar o que é a centelha certa ou da sua essência, porque você nem sabe o que é a sua essência, sua alma, seu espírito. Então, como iluminar, fazer essa luz realmente crescer dentro de você e perceber que esse é o momento que você está indo na luz que ilumina aquele caminho certo dentro dessa caixa escura? Eu não acho que seja tão simples. Volto a falar, nem a Rosa deu exemplo. Aqui dentro é muito fácil, que nem eu dei o exemplo na semana passada. Quando está aqui dentro, vamos falar que essa é a nossa caixa escura que está iluminada. É fácil identificar. Mas a luz, fazer essa luz e seguir nessa convergência plena, não é tão fácil. Precisa de muito estudo, muita iluminação que nos dê esse caminho. É fácil quando tem uma orientação. E você percebe que essa orientação é algo que se emparelha a sua essência, sua alma, seu espírito. É um caminho difícil de encontrar. Então vamos pensar ao contrário. Pensa que você chegou aqui completamente desnudo. Não? Completamente desnudo. Completamente desnudo. Aqui você chegou completamente desnudo. Eu falo que você não julgava, você não criticava, você não comparava. E aí foram jogando um monte de coberta em cima de você. E foram enrijecendo essa sua coraça, a fim que ela se tornasse de fato essa caixa preta que você está falando. Então eu falo, quando aqui você adentra, e se você pegar qualquer pequeno, e hoje é claro que cada vez tem que ser mais pequeno, mas esse aí já nasce jogando coberta, né? Então eu falo que a coraça é criada aos primeiros meses, hoje, coisa que ao passado tinha um pouco mais de luz antes de ser coberta por uma caixa preta.
Então eu falo que do mesmo jeito que te cobriram na caixa preta, tem uma egrégora buscando rasgar um pedaço dessa caixa preta para que você vislumbre luz. E eu falo que para você arrancar uma couraça ou você quebrar uma comporta, basta o primeiro racho, onde você começa a vislumbrar essa luz. E quanto mais você vislumbra essa luz, mais você rasga essa couraça. Como você falou, quando aqui estou é fácil. Se eu abrir esse racho na tua couraça, porque você identifica que aqui é fácil, é só expandir essa luz dentro de mim, que eu vou rasgando essa couraça independente do espaço, aproveitando absolutamente o tempo, sem que ele comungue contra você, pois assim te colocaram tão acelerado o processo de informação que você não tem mais tempo para você, não tem mais tempo para nada, dificultando o rasgo da tua couraça, porque você acha que você está atrasado, porque acha que não dá mais tempo. Então eu falo que no momento que abre-se a primeira fenda essa couraça, se ela quiser, está pronta para buscar liberdade. Do mesmo jeito que te aprisionaram, o momento ele é absolutamente oportuno, pois ele é redentivo. E Deus, ele é misericordioso. Ele dá oportunidade até o último instante. Acredita, estamos no último instante. Por isso que eu falo que o tempo urge. Em todas as minhas palavras, eu estou falando que o tempo urge. Por quê? Porque estamos nesse instante, espaço e tempo, onde tudo está exposto, onde temos a possibilidade de muitos a buscar esse caminho, pois a misericórdia de Deus ela é plena. Mas pelo quê? A concepção é dele. Se a maioria for uma ideia falida, que falida é essa ideia? Por isso que ele é misericordioso, está reformando. E vai reformar o plano, a fim de criar nova oportunidade. Essa é a redenção. Separa o joio e o trigo e dou a nova porção ao joio. E deixo o trigo iluminar a vida, a fim de poder, de fato, buscar aquilo que faz fundamento, para que a ideia não seja falida. Então mesmo a ideia que não está fluindo, ele é remissor, ele é misericordioso, vai oportunizar conforme cada um tem a sua necessidade, a fim que de fato a vida seja uma eternidade. Então eu falo, filho, que não tem difícil. Tira isso da tua mente. Não existe dificuldade. Existe trabalho. Somente trabalho. No momento que eu sei qual é a direção, no momento que eu vislumbrei que sou luz, no momento que eu concebi a potencialidade que me habita, de fato. Então eu preciso exercer, preciso realizar essa potencialidade. E a fim de realizar essa potencialidade tem que ter dedicação, tem que ter trabalho, é certo? Não existe superação sem trabalho. Não existe superação sem empenho. Não adianta ficar sentado, se lamentando, introvertido, querendo se esconder e achando que a vida
ela realmente sucumbiu a todos. E eu não tenho mais nada que fazer. E muitos consideram, como o seu sangue velho, vou usar como exemplo, que eu não tenho mais nada a fazer a vida. Se a vida está começando. Como eu concebo a vida? Só porque eu tenho idade encarnada, elevada. Já fiz tudo que a vida precisava. Como eu fiz tudo que a vida precisava, se os conceitos que você tem eles enraizados foram concebidos pelos outros e você relevou completamente aquilo que fazia fundamento que era a sua alma. Você está no começo da sua brincadeira. E não no final dela. Então é a forma com que eu vislumbro a vida, a fim de poder buscar motivação de cada instante, a fim que eu traga a oportunidade e tenha a possibilidade, ao tempo presente, de absorver, compreender e me iluminar. Não existe tempo para isso, como eu falei para você. Qualquer tempo é tempo. A possibilidade, ela é todo instante. Só basta que a gente compreenda isso. Basta compreender que não somos filhos da terra. Somos simplesmente nascidos na terra. Somos filhos da luz. Somos filhos de Deus. Somos a centelha, a fração da divindade. Temos a mesma potencialidade dessa divindade. E se assim eu concebo, eu torno a prática da vida concebida a cada instante pelas oportunidades oferecidas. Aí sim, eu falo do que eu santo. Colaborativo com o todo. E quando você falou, você hoje é municiado pela vontade desse servo divino. Eu sou municiado pela a vontade, o esplendor da possibilidade da sabedoria, onde eu posso ser agressivo ao todo, sendo absolutamente agressivo a mim. Então vem encontro conhecer essa pessoa. Eu falo que você enaltecer a sua possibilidade, que ela é absolutamente poderosa. É você tangenciar esse poder de fato real, onde você emprega esse teu poder a todo instante como prática da vida. Então, não temo nada. Não existe temor. Pois compreendo tudo, compreendo todos, sou pleno amor. Amo ao meu semelhante. Não porque ele me ama. Como animal, ele não ama porque você ama ele. Ele ama você por espontaneidade. Então, independente do que ela dá isso! Exatamente, independente. Os animais, falando de animal, né? Desculpa. Em frente. Mas assim, os animais dão pra gente, independente do que a gente dá pra eles, né? Eu falo sempre, eu sempre tive cachorro, né? E às vezes você não tava com cabeça pra brincar, pra, né, dar aquele afeto, porque você chegou em casa cansada e tal. Não interessa pra ele. Ele vinha, ficava do meu lado. Você quer ficar quietinha? Eu vou ficar do seu lado. E o que difere você dele? E a gente tem que aprender a fazer a mesma coisa. E o que difere você dele? Nada. Não. Na minha cabeça, nada. O teu intelecto. Não, o teu intelecto, filha. Sim. O teu intelecto. Não, mas eu tô falando mas eu tenho um intelecto que fraciona a possibilidade. No momento que você começa a pensar. É verdade.
Então o que te difere do animal? É o teu intelecto, né? A tua capacidade intelectiva. Então eu falo que a incapacidade intelectiva faz com que ele releve tudo. Entendi. Compreendeu? Então, não pode falar, filho. Mas o animal, as pessoas falam, o animal não pensa, cachorro não pensa. É isso mesmo que eu estou falando. Mas eu acho que ele pensa. Não, ele não pensa. Ele não É instinto. É instinto, filho. Né? Vegetal, o mineral, do animal, ele tem até emoção. Mas ele não pensa, tem até emoção. É absolutamente emocional. Absolutamente emocional. Mas aí a proposta não seria essa, da gente chegar, não parar de pensar nisso, mas eu quis falar quando a gente não difere nada, quando a gente consegue alcançar o nível que você está falando, de amar o próximo sem querer nada em troca, é como faz o animal. Eu estou falando que você tem que usar o teu intelectual para ser realizador. Só realizador. Tá. Compreendeu, filho? Sim. Ele não julga, ele não compara, ele não direciona. Ele só realiza. Certo. Aquilo que o teu emocional determina. E com isso, que vida fácil, hein? Pois eu estou sempre amando o outro. Como você falou, esse animal não espera absolutamente nada de mim. Não importa a forma com que eu entro, ele está carinhoso comigo. E não é nesse nível que a gente deveria... É isso que eu estou falando. Estou comparando o recém-nascido. Que essa parte intelectiva, ela está apagada. E com isso, a tua caixa está rasgada. Você está sem caixa preta, como ele falou. Então eu falo que essa caixa preta, ela foi minuciosamente planejada. E por que o senhor fala isso? Que a raça humana foi minuciosamente planejada. E o seu Miguel, ele fala que a raça humana foi um projeto, deu errado e que deu certo. Eu não consigo entender isso. Então eu falo assim, né, filha, que a elaboração de tudo é divina. A realização de tudo é humana. Compreendeu? Então eu falo que a vibração foi divina. A realização foi humana. E por isso, eu falo que Deus é misericordioso e sempre reoportuniza, a fim que essa vibração divina faça de fato uma ideia luminosa. Mesmo as ideias falidas. Não existe ideia falida se eu não acabei com ela. Compreendeu, filho? Se eu não desmaterializei, se eu não finalizei, eu reoportunizei, ela deixou de ser finita para ser infinita de novo. Mas todos não pensam. Todos, indistintamente. Porém, o joio e o trigo vão se separar. Uns falam, esse aí vai queimar. É capaz de queimar, mas não vai desintegrar. E falam, aquele que não se integrar será desintegrado. E eu falo que Deus é misericordioso. Vai desintegrar para reintegrar. E nesse lugar onde separa o joio do trigo, a parte que é, vamos dizer, o joio, eles têm a oportunidade de... Isso não aconteceu ainda, não sei, hein? Estamos nesse processo. Acredito, pela misericórdia divina, que esses que estão extraviados, que entenderam a vida de forma invertida, vão ser reoportunizados, a fim que renasça dentro do amor.
a fim que dê a liberdade para aqueles que estão iluminados de prosperar e ser a ideia brilhante. Não pelo quê? Estamos longe de buscar essa escala evolutiva. Como eu falei, estamos no terceiro plano. Temos 7 planos a percorrer. Então, ao percurso não chegamos na metade. Então temos tempo a fim de poder ser uma ideia brilhante. Mas não podemos desistir. Tá muito certo. É claro, filho. E eu falo que no momento que você observou, que abriu a primeira fenda, eu vi a luz. E se quer, caminhe firme e forte como meta da vida, a direção dessa luz, para que ela seja de fato esplendorosa, para que a minha oportunidade, a cada instante, seja a vontade de vivenciar, pois ela é absolutamente prazerosa. E nada melhor do que você ter uma vida absolutamente onde as oportunidades lhe trazem tamanho e esplendor que você tem vontade de estar sempre atento a tudo e a todos, a fim de poder absorver a melhor forma, de forma divina, harmoniosamente, esplendorosa. Isso é maravilhoso. É uma explosão de sentimentos, de sensações, onde quando assim me ilumino, tenho a vontade de carregar todos juntos essa luz. Porém, falo que não posso me frustrar pela incapacidade de um e de outros dessa. Por isso que eu falo que a jornada, ela é colaborativa, porém ela é absolutamente individual. E nenhum ser tem pertinência a outro ser, por mais pertinência que outro ser tenha a esse. Pois a jornada da vida, cada um faz a sua pertinência. Posso sim e devo sim sempre ser colaborativo, pois sou sendo colaborativo com um e com o outro, vou ser colaborativo com tudo. Vou ser colaborativo com o divino. E isso faz o esplendor da vida. Vai, filho. Pai, é quando falam que quando caiu o véu do esquecimento, que o ser humano começou a lembrar de vidas passadas, existem... Que balela, hein? Não, mas... Que véu do esquecimento. Não, assim... Deixa eu né? Anda lá, se tiver, vai, filho. Quando a pessoa tiver para fazer ascensão, né? Deixa eu ver se eu vou saber isso. Muitos não vão compreender e vai ter assim muito sofrimento, ranger de dentro. E outros que estão um pouquinho mais evoluídos e têm uma compreensão melhor, irão ajudar esses. Não sei se eu... Filha, é o que eu estou falando. Ao momento que eu me ilumino, eu tenho a vontade, um efluxo, a ser a luz do candelabro. E essa é a solidariedade colaborativa. Porém, eu falo que ao instante, eu falo que cada um a sua receita, cada um a sua possibilidade. A possibilidade do um não cerceia a oportunidade do outro. Então eu falo que eu sou colaborativo, busco elevar a todos que me cercam, porém não posso me frustrar, me rebaixar à vibração daqueles que não compreendem. Então essa é a minha compreensão sobre a minha possibilidade de compaixão. E toda vez que eu não tenho essa possibilidade, que minha luz ela não é suficiente, eu não preciso me entristecer, não preciso rebaixar a minha vibração, elevo mais ainda ela,
e solicita ao Senhor da compaixão, ao Senhor da criação. Ele sim tem toda a possibilidade da compaixão, de tangenciar, de fato, o colaborativo, a qualquer tempo, a qualquer hora. Então eu falo, filho, aqui, o véu da ignorância, ela se acaba, ela se rasga com a luz da tua alma. Essa é a luz do conhecimento. Não é o encarne, o desencarne que te traz a luz do conhecimento. Eu falo que traz a luz do conhecimento é o afloramento da luz que você é. É o que nós estamos fazendo aqui, né? Não sei se vocês lembram da Helena Blavatsky. Ela fala que nós somos 3 salas. Estamos numa delas. Ou você está mais na sala da ignorância, você está na sala do aprendizado, em diversos estágios, claro, né? Ou você está no estágio de sabedoria. Você pode alcançar isso tanto na vida como viver. A gente pode, eu acho que a gente está aqui reunido, nós já não estamos na sala da ignorância. A gente já está caminhando e está, pelo menos assim, aquela frestinha lá, né? A gente já deu uma encurtada no caminho. E nós estamos aqui para aprender, com vontade de aprender. Eu acho que isso é uma coisa muito, muito legal e até é uma coisa assim, isso estimula a gente que a gente está no caminho certo, que a gente está aprendendo e que temos todas as possibilidades. Estimula a ser a luz do candelabro. Estimula a ser a luz do candelabro. E o estímulo da luz do candelabro que faz com que você, de fato, busque essa plenitude da perfeição. E ela fala assim, que muitas vezes você oscila. Você, uma hora, vai lá para a sabedoria, depois você volta para a ignorância, mas eu falo assim, é você estar na maior parte do tempo, né? E eu falo que você tem que buscar a luz do conhecimento, a fim que a luz do conhecimento te leve à sala da sabedoria. Então, eu falo que na ignorância, você jamais vai tangenciar sabedoria. Quando você busca conhecimento, você se prepara para poder absorver sabedoria nas oportunidades do tempo. Então eu falo que a busca incessante pelo conhecimento, a fim que todas as oportunidades lhe transformem em sabedoria, isso faz a motivação da vida. Isso faz o esplendor, porque eu consegui enxergar que aí tem uma luz. E eu posso ser essa luz, a fim de transferir conhecimento pelaquilo que eu já tenho como sabedoria. E no momento que tenho sabedoria, eu não retorno mais só lá à frente. Eu só retorno quando tenho conhecimento. E conhecimento é alguma coisa vaga. Ela não é experimento. Sabedoria é o experimento do conhecimento. E tudo aquilo que você experimentou na vida, você jamais esquecerá. Isso é sabedoria. Então eu falo que sabedoria é o conhecimento aplicado à prática. E com isso, sim, fundamento, e tenho que fundamentar os meus conceitos. E com isso quebrando os paradigmas que me colocaram como verdade. Isso é sabedoria. Pode falar. Durante toda essa aula eu estava aqui pensando numa situação que tinha acontecido comigo na diretoria hoje e assim, e eu acho que a resposta veio agora, né? De uma situação de uma criança que está numa situação vulnerável, está para adoção e tal,
passando novamente por um processo de evolução. É uma história, assim, uma criança de 8 anos que tem uma história de vida tão difícil, né, se você for pensar. E eu tinha me colocado nessa situação não era de compaixão, era de pena. Baixei minha vibração. Nossa, eu parei de ler o que eu estava lendo, o relato que eu precisava ler, porque aquele negócio até me emocionou. Porque assim, eu parei de ler, porque eu não dava conta de continuar lendo o relato de tudo que estava sendo colocado ali. E aí agora, né, porque a todo momento eu estava pensando assim, né, nossa, mas como que, por exemplo, nós estamos tendo a oportunidade, obviamente somos adultos, já passamos por cada um que tem a sua história de vida, que a gente talvez não conheça toda, né, não conhece, talvez sejam situações até mais difíceis do que essa criança tenha passado, está passando, mas hoje a gente está aqui, né, a gente está tendo essa oportunidade de abordar esse assunto de conhecimento, né, de luz, de equilíbrio, e eu todo momento eu ficava pensando assim, como que isso chega até essa criança, né? Como que isso chegaria dele? Eu entendo a questão da necessidade, do processo evolutivo desse espírito, né, de tudo que ele tem que aprender ao longo da, sei lá, né, as oportunidades que estão passando pela vida dele, mas é uma criança. E aí hoje, agora, assim, eu entendi assim, né, como você estava falando, né, nossa prática, né, todo dia a gente pensa que a gente até está numa situação, você fala assim, eu já tenho esse entendimento, eu compreendi que eu tenho que ter a compaixão, que a pena não leva a nada, eu já entendi que cada um está dentro do seu estágio, é isso que ele pode oferecer para, né? E de repente eu me peguei de novo na mesma situação e colocando lá embaixo. Então assim, hoje, com essas palavras até que o senhor colocou, para falar a verdade, agora que eu consegui fazer, sabe, uma relação de compreensão, novamente, né? Porque na verdade, assim, isso que eu estou falando do dia a dia. Eu parei e reparei. Isso. Então, assim, eu achei que eu já estivesse numa situação e aí veio uma outra. Não vou falar de uma prova, né? Mas, assim, é mais um aprendizado, né? Mais uma oportunidade de você compreender situações diferentes, adversas, que às vezes não está na nossa vida, né? Porque aquilo que a gente já tinha falado, né? De aprender com o outro também, mas assim, de não estar na nossa vida, né? Na nossa, diretamente, né? Não vou dizer que não está porque apareceu numa situação para mim, mas assim, diretamente na minha vivência, né? Eu parei de ler o relato, tudo bem, amanhã pode ser que nem lembre mais e tem um caminho seguindo, mas assim, é uma oportunidade de a gente reavaliar novamente aquilo que a gente tem, os nossos conhecimentos, né, e colocar em prática de novo, né? Então você estava falando que você estava lendo o relato da Bíblia. Sim. Desse pequeno. E você chegou a uma hora que você baixou a tua vibração e teve que parar de ler. Então eu falo que se eu levanto a minha vibração e continuo lendo, a fim que eu seja a luz do transporte vertical, como você estava falando, eu consigo trazer de uma forma vertical a iluminação para o ser. Isso é compaixão. É a ação que você pode realizar que traz mais fundamento à vida de qualquer ser. É você buscar de forma vertical a compaixão de quem tem o poder, a fim de poder solucionar. Bem caminha, né? Então vamos dizer, se você tivesse a possibilidade, a compaixão, falar, acabou o problema, vem cá. Você vai caminhar comigo agora. Vamos tangenciar de forma diferente a vida. Mas essa não é a minha oportunidade, não tem essa possibilidade, Senhor. Então eu levanto o meu poder ao Senhor, que tem o poder. Levanto o meu pensamento, levanto esse poder que tem. E solicito a Ele a compaixão, a fim que toque aquele que tem a possibilidade da resolução. Isso sim é compaixão. Saiu da pena. Fui para a ação, pragmático. Mas você não fez nada.
Como você não fez nada, você faz tudo. E tem toda a possibilidade da vida de fazer tudo. E somos seres poderosos, divinamente poderosos. Então eu falo que posso exercer a compaixão, pois Deus é misericordioso. E a minha conexão a Ele pode fazer a exposição da compaixão ao outro ser. Então eu falo que tem a potência, a possibilidade, na mais alta vibração, então gerenciar compaixão, seja daquilo que posso resumir, ou seja daquilo que vos disse. Nesse caso dela, poderia ter acontecido uma situação, por exemplo, esse menino, acho que é um menino, né? Ele nunca teve a oportunidade de que alguém abrisse aquela fresta que o senhor falou. Então, ele sempre conviveu num ambiente muito adverso, muito sombrio. E daí a pouco ela falou, caiu na minha mão de novo. Por que será que caiu na mão dela? Será que ela não é a fresta que vai pelo menos pedir? Mas eu estou falando, se eu elevar meu pensamento, acabei de falar isso, se eu elevar o meu pensamento, em vez de baixar minha vibração, eu de forma vertical trouxe essa possibilidade de compaixão. E não necessariamente ela flui pela minha realização, mas flui pela minha solicitação. Isso, pela minha vibração. Por isso que falo que não preciso falar, que eu não preciso estar, eu preciso vibrar. Perdão, filha, que eu Não, o que eu ia dizer é isso, né? Agora assim, eu sei disso. Eu sei dessa questão da vibração, eu sei dessa questão da compaixão, eu sei dessa questão de solicitar ao Pai, eu sei o encaminhamento. Só que naquele momento eu fiquei tão... então assim... E agora, então assim, eu só quis colocar no sentido assim, de mostrar que às vezes essa segurança que a gente tem, no sentido de que a gente já sabe exatamente o que tem que fazer, mas de repente a gente... se sabe, experiencia a sabedoria, experiência. Então, eu falo que você tem o conhecimento. Eu sei o que eu tenho que fazer, tenho conhecimento. Então, veio de novo para você. Ela falou, então peraí, se veio de novo para mim, é porque alguma pertinência isso faz a mim. E posso transformar isso numa experiência, onde isso nunca mais vai fazer com que essa oportunidade eu não realize de novo. Então entra em vibração, coloca teu pensamento de forma firme e forte, conecta essa verticalidade e traz essa compaixão à vida dessa. Você tem essa potência. E no momento que você realizar essa potência, você nunca mais vai esquecer. Sabedoria. Compreendeu, filho? Tem um senhor que chama Eli. Tem um senhor que chama Eli. Que ele é um havaiano que foi discípulo da Lorna, que fez o Ho'oponopono. Ele conseguiu fechar um hospital psiquiátrico, presídio, no Havaí, ficou famoso, ele até vivo até hoje. E ele fez lá uma revolução, assim, ele foi contratado como psicólogo, mas ele trabalhou durante 4 anos sem atender nenhum paciente. Ele pegava as fichas e falava, ele fazia a vibração. Se ele chegou até mim, porque eu tenho uma conexão com ele, né? Eu tenho uma conexão com ele. Então ele fazia a vibração, tentava limpar as memórias dele, do Liulin, as memórias dele que faziam com que a vida desse cara estivesse desse jeito. E ele em 4 anos conseguiu fechar a aula. Todos tiveram aula. É algo negócio. Então é uma coisa que a gente pode ter experiência. Que a gente pode conseguir. Eu estava tentando a vaga para essa criança, ninguém quer, né? Ninguém aceita. Não, mas o nosso quadro já está completo. Não, mas aí eu falei para você não está entendendo, eu não estou perguntando para você
se você vai me dar uma vaga ou não vai. Eu estou falando que eu vou abrir a vaga aí. Você vai me dizer, porque o juiz mandou. Primeiro que não sou eu que mando, o juiz mandou. Mas assim, eu vou abrir a vaga. Ele vai ser matriculado aí. Ainda não terminou a história, né? Porque ainda a gente está tem mais um processo. Não, mas a gente não vai aceitar. Eu falei, não, você não tem como não aceitar. Você vai aceitar. Eu só estou querendo saber qual a sala que eu abro, a A ou a B. Mas a sala vai ser aberta, a vaga vai ser aberta. Então é mais uma resistência, né? Nesse sentido, até mesmo para que essa unidade receba, né? Então, assim, não é só, eu não sei se eu estou falando certo, assim, então esse direcionamento não é nem só diretamente a essa criança, mas também a todos que vão poder atender. É por isso que estou lhe falando, filha, mais uma vez vou lhe falar. Entra essa composição vertical. E aí vai ser resolvido, né, pai? Vai ser ao amor. Andar a chorar. Alguém mais faz mais alguma pergunta? Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o trabalho de ontem, pode ser? Claro que não. Não só eu, como outras pessoas aqui, sentiram uma vibração, a vibração que a gente está falando, diferenciada. Que em mim, e mais duas pessoas que a gente conversou, trouxe até um efeito físico. Por exemplo, eu tive uma dor muito forte no peito, uma pessoa também. E depois ela foi se dissipando. Eu queria saber se tinha uma energia de padrão vibracional diferente nos trabalhos de ontem, aqui trabalhando ontem. Porque os trabalhos, eles têm sido mais... uma outra vibração, vamos usar a palavra leve. E ontem, sutil, isso. Agradeço. E ontem não era bem assim, tá? Por um tempo aqui, sabe? Sei. Então, a percepção tá certa? Aí eu falo assim, né, filha, que... como eu coloquei, quando fizemos essa reunião a todos, que todos estavam sendo oportunizados, encarnados e desencarnados. E a vibração, ela vai ser cada vez mais a sinergia e a possibilidade. E com isso, eu falo que aqueles que rumarem a uma convergência diferente vão ser cerceados, naturalmente. Então eu falo que já houve cerceamentos ontem. E esse cerceamento, eu falo que, querendo ou não querendo, eu falo que gera uma outra vibração. Tá? E eu falo que há esses que estão a essa vertente de buscar essa alta vibração, ficam mais sensíveis a tudo isso. E é isso que faz o fortalecimento. Sim. Por isso que eu queria entender. Perfeito. Satisfeito? Muito. Muito. Então vamos em pé. Solicite a sua participação em nosso grupo IDAC Aulas. Lá conversamos assuntos pertinentes e disponibilizamos nosso link para participação de modo virtual. Para solicitar, basta entrar em contato conosco pelo Instagram ou clicar no link da bio que está em nosso perfil. Fé é certeza da providência divina.